Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou sobre o modelo que é gerado pela modelagem de distribuição de nicho correlativa e sobre a validação desse modelo. Nessa aula, a gente vai tratar melhor sobre a projeção do modelo no espaço e no tempo. Como a gente falou nas aulas passadas, a correlação entre as variáveis ambientais, que podem ser elas climáticas, topográficas, e as informações bióticas de registro de ocorrência e registro de pseudo-ausência, elas podem ser correlacionadas e projetadas no espaço. Além de ser projetada no espaço geográfico, pode também ser projetada no tempo. Aqui, por exemplo, a gente tem informações que são projetadas no espaço atual e aqui projetada para o futuro, uma previsão da distribuição de regiões adequadas para a ocorrência dessa espécie no futuro, aqui mais ou menos em 2070. E é muito comum a gente observar nos trabalhos o mapa da diferença do presente e do futuro, onde a gente vê a mudança, onde são as áreas que mudou mais, que perdeu ou ganhou mais regiões adequadas para a espécie. Essa ideia da gente projetar um modelo para uma região ou um tempo em que a gente não observou a espécie é a ideia de extrapolação. Aqui a gente tem dois tempos, tanto o presente quanto o futuro. Nessa região A, nesse círculo A, seria a região onde a espécie foi observada no presente. Essa região com pontinhos seriam as condições climáticas no futuro, onde a espécie pode ocorrer, e a região tracejada, que seria aqui essa região abaixo, dentro do B, seriam as condições climáticas no futuro, onde a espécie deve estar ausente. E toda essa região aqui, em cinza, seriam as condições onde o modelo ele não foi calibrado, ele não foi validado. Então, seriam as regiões de extrapolação. A gente não testou o modelo nessas regiões. Então, são regiões que podem apresentar um grau de incerteza maior na previsibilidade do modelo. Aqui nessa imagem à esquerda, a gente tem o espaço ambiental gerado pelo modelo, de onde seriam condições, combinações climáticas de variáveis climáticas ou variáveis ambientais favoráveis para essa espécie de sapo. E daqui desse centro do nicho até regiões periféricas, essa adequabilidade ela vai diminuindo. Mais uma vez, essa informação contida no espaço ambiental pode ser projetada para o espaço geográfico. Porém, digamos que essa espécie ela só ocorra nessa região aqui abaixo, que seria essa região aqui, por exemplo. Logo, toda essa região acima seriam regiões favoráveis para a ocorrência da espécie, climaticamente, ambientalmente, mas a espécie ela não ocorre aí. Então, é uma região de extrapolação, porque pode ter alguma barreira que impeça a dispersão e a colonização em outras regiões. Então, a gente tem áreas adequadas para a ocorrência da espécie, mas apenas uma parte dessa área é ocupada. E aqui a gente entende a ideia do nicho existente, que são as condições favoráveis para a espécie que existe. Essa região aqui seria uma aproximação do nicho existente, não necessariamente o nicho existente, né? Mas são condições no espaço que são favoráveis, mas que não necessariamente a espécie ocorre. E essa região aqui, mais restrita, seria uma aproximação do nicho ocupado, considerando as condições bióticas, condições abióticas e de movimento, onde a espécie ocorre. A ideia é que a modelagem correlativa, ela alcance, ela consiga estimar algo entre ali o nicho realizado e o nicho ocupado. Por quê? Porque a gente entende que, apesar de a modelagem correlativa correlaciona apenas informações ambientais com os registros de ocorrência, os registros de ocorrências estão ali possivelmente porque são regiões que são bioticamente, abioticamente favoráveis e uma região ocupável. Então, a modelagem correlativa, ela implicitamente, ela capta essas informações. E quando a gente pensa que existem regiões de extrapolação e regiões que a espécie realmente ocupa, a gente consegue fazer um paralelo com as definições de extensão de ocorrência, área do hábitat e área ocupada. O que seria essa extensão de ocorrência? Ela é definida como a área contida dentro do menor limite contínuo que possa ser traçado para englobar todos os pontos conhecidos, os pontos de ocorrência.
inferidos ou projetados da presença atual de um táxon, excluindo os casos de errantes ou visitantes. A extensão de ocorrência é medida por um mínimo polígono convexo, o menor polígono no qual nenhum ângulo interno seja maior do que 180 graus e que contenha todos os pontos de ocorrência. Nessa imagem abaixo a gente vê que, digamos que a gente tem diversos registros de ocorrência aqui no interior dessa região e a gente traça o menor polígono convexo a partir dos registros de ocorrência, e essa seria a área de extensão de ocorrência. A gente, por exemplo, poderia considerar a extensão de ocorrência como área de calibração do modelo. Porém, ainda assim, se a gente traçar todo o polígono nessa região, ainda pode haver ausências aqui dentro. E aí a gente pode entrar com a ideia do pós-processamento, em que a gente pode aplicar filtros após a gente realizar o modelo. Por exemplo, preferência de hábitat. Quais seriam os tipos de vegetação que a espécie prefere? Ou considerar dinâmicas populacionais, fazendo trabalhos de captura e recaptura para a gente saber onde realmente existe ausência, onde não existe ausência, eliminar algumas regiões. E aí sim a gente vai estar se aproximando mais da área ocupada. Voltando para essa imagem, a gente tem a extensão de ocorrência, que seria essa região maior, a área do hábitat, que seriam manchas favoráveis para a espécie, considerando tipos de vegetação, considerando a altitude e assim por diante, e a área ocupada, que por definição já diz onde a espécie realmente ocupa. Quanto mais fina a escala que a gente utiliza, que a gente considera, mais próximo da área de ocupação a gente vai estar. E agora a gente consegue entender o que é a área de hábitat, que é o hábitat disponível para uma espécie, ou seja, o hábitat dentro de sua área de distribuição, que consiste com a própria definição de hábitat, que é a área caracterizada por suas propriedades bióticas e abióticas, que é habitável por uma espécie. Mas na prática mesmo, a área de hábitat muitas vezes é baseada na extensão mapeada, considerando preferências de hábitat e limites altitudinais, por exemplo. Já a área de ocupação está numa escala mais fina, que é a área ou soma das áreas ocupadas por um táxon no interior de sua extensão de ocorrência, ou de sua área de hábitat. Esta medida reflete o fato de que um táxon geralmente não ocorre em toda a sua extensão de ocorrência, a qual pode conter porções de hábitat inadequados ou desocupados. E por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu estou falando desses filtros ambientais, do que seria essa projeção no espaço, o espaço que a espécie realmente ocorre, o espaço que seria adequado ou não? Porque a gente está estimando o nicho. E a depender da ferramenta que a gente utilize, a depender das variáveis que a gente escolha, a gente está estimando nichos diferentes. A gente pode estar estimando o nicho fundamental ou o nicho ocupado pela espécie, a área de ocupação. A gente usa a expressão modelagem de nicho ecológico, ENM, quando a gente foca em estimar as preferências ambientais da espécie para diferentes condições no espaço e no tempo. Nessa situação, a gente com certeza vai usar a extrapolação. Já quando a gente utiliza o termo modelagem de distribuição de espécie ou SDM, a gente está focando em caracterizar a distribuição geográfica da espécie sem transferir para outras condições no espaço e no tempo. Nessa situação, a gente vai predizer a distribuição com maior acurácia, porque a gente vai incorporar elementos como, por exemplo, capacidade de dispersão e potencial de colonização. E a gente não vai estimar para o futuro, por exemplo, a gente vai estimar para o presente. É importante que a gente entenda o que é que a gente está estimando. Qual é o tipo de nicho ou qual é o nicho que a gente está medindo, se é o nicho realizado, se é o nicho fundamental ou o nicho existente. E a depender do que a gente queira medir, a gente vai utilizar uma metodologia diferente. Ou a modelagem de nicho ecológico, ou a modelagem de distribuição de espécie, ou mesmo não a correlativa, mas a gente pode usar, por exemplo, a mecanicista ou a híbrida. Depende da sua pergunta, depende do que você quer, depende de quais dimensões do nicho você vai escolher. Se você vai escolher as dimensões do nicho grineliano, ou seja, as variáveis ambientais, que também pode ser chamadas de sinopoéticas, a gente vai estar estimando algo entre o nicho existente e o nicho realizado. Lembrando mais uma vez que o nicho é espécie específico.
Então, você pode falar: eu quero entender quais são as áreas adequadas para a espécie na Bahia, porque eu vou fazer um trabalho, selecionar áreas prioritárias para conservação, unidades de conservação na Bahia. Então, eu posso fazer esse modelo apenas para a região da Bahia? Não, porque você está querendo saber quais são as áreas favoráveis para a espécie, porque pode ser que a unidade de conservação ela não seja adequada no futuro, onde vai ter mudança climática e determinadas regiões vão ter condições desfavoráveis. Então, você não quer colocar a unidade de conservação nessa região. O que acontece? Digamos que aqui a gente tem o nicho fundamental, com todas as condições climáticas ambientais favoráveis, só que nem todas essas condições dentro do nicho fundamental existem na atualidade. As condições que existem são as condições em vermelho, que seriam as condições ambientais favoráveis para a espécie, que a gente pode fazer o paralelo com o nicho existente. Já as condições que são bioticamente favoráveis e abioticamente favoráveis, que está aqui representado com o contorno azul, seria a representação do nicho realizado. E, indo um pouco mais a fundo, se essas condições elas são bioticamente favoráveis, abioticamente favoráveis e alcançáveis, a gente se aproxima mais do nicho ocupado. Digamos que a espécie ela ocorra em toda essa região aqui em amarelo. Toda essa região aqui apresenta combinações das variáveis escolhidas que são favoráveis para a ocorrência dessa espécie. Quando eu digo que eu quero selecionar só a região da Bahia, eu estou selecionando só essas combinações aqui, desse centro, dessa região em verde. Ou eu posso falar, não, eu quero estimar as regiões de bioma. Não é delimitação política, mas sim uma região de bioma. Faria mais sentido. Ainda assim, não faz. Porque a espécie, ela não sabe que essa linha aqui é a linha da Bahia. Que a partir daqui a gente precisa fazer um tipo de ação, de gestão. E nessa outra região a gente tem uma outra gestão, um outro plano de ação que a gente tem que fazer. Ou mesmo para biomas diferentes. Ela não sabe que traçando essa linha é um novo bioma. Pode ser que ela ocorra nessas áreas de transições. Então, o que a gente está dizendo quando a gente seleciona só uma região, que é uma região de divisão política, por exemplo? Que apenas essas combinações das variáveis ambientais são favoráveis e combinações externas a ela não são favoráveis. Então, digamos que no futuro, que a gente queira prever como vai ser a distribuição dessa espécie, na Bahia ocorre uma combinação que seria essa combinação aqui. Só que a gente disse a priori que essa combinação ela não é adequada para a espécie, e sim apenas essas combinações que estão dentro dessa região em verde. Logo, a gente vai ter um erro de previsão no futuro, porque toda vez que o modelo encontrar essa combinação, o modelo vai dizer, não, essa combinação, na verdade, é uma combinação desfavorável para a espécie. Então, são áreas de baixa adequabilidade. Por isso que, repito, o nicho ele é espécie específico. Não deve estimar o nicho de uma população, porque isso não faz sentido conceitualmente. A não ser que essa seja de fato a pergunta do seu trabalho. Esse trabalho aqui, por exemplo, está interessado em ver se há uma diversificação do nicho da espécie que ocorre em ambientes em biomas diferentes. A mesma espécie ela tem populações na Amazônia e populações na Mata Atlântica. Então esse trabalho ele gerou um modelo de nicho ecológico para essa população e um modelo de nicho ecológico para essa população e viu que realmente há uma diferenciação muito grande, porém, para essa espécie, por mais que as populações estejam separadas geograficamente, o nicho continua muito próximo. Então, essa é a pergunta do trabalho e ele vai discutir em cima disso. Esse outro trabalho, por exemplo, a discussão é outra. A ideia é que espécies que são próximas filogeneticamente apresentam um nicho fundamental muito parecido. Então, o que esse trabalho faz? Pega as registros de ocorrência, tanto de uma espécie quanto da sua espécie irmã, e junta todos e diz que esse aqui seria o nicho fundamental dessa espécie em azul ou dessa espécie em vermelho, por exemplo. E aqui projeta no espaço geográfico o que seria o nicho fundamental de uma única espécie, mas que na verdade é de duas espécies irmãs. Nessa segunda imagem seria apenas para uma espécie, para a espécie em azul, e na terceira imagem a espécie em vermelho, né, que seria o nicho realizado
de ambas as espécies, previsto pela modelagem correlativa, e aqui o nicho fundamental, prevista também pela modelagem correlativa, mas incorporando as duas espécies. Mais uma vez, essa é a pergunta do trabalho e a discussão gira em torno disso, e não em indicar áreas para conservação da espécie considerando uma estimativa errada de nicho. Então é isso, gente. Agora vocês já têm toda a teoria da modelagem de nicho e agora a mão na massa. Vamos trabalhar isso nas aulas práticas, discutindo tanto a teoria quanto a praticidade da ferramenta.